Bem-vindo de volta. Então, nessa aula, vamos aprender mais um recurso muito importante do Excel que se chama texto para colunas. Como o próprio nome diz, é um recurso que serve para você dividir um texto ou vários textos em colunas mediante pré-configurações que você faça. Tá? Então, em primeiro momento, vamos importar um texto em TXT, por exemplo, né, para você ver como que isso vai funcionar. Para isso, vem aqui na aba Arquivo, depois Abrir, e aí aqui você procura onde está esse teu arquivo, né? No nosso caso, vamos abrir um texto em TXT, que está aqui dentro do meu computador. Clico e dou um Abrir. Quando você pede para trazer esse arquivo em TXT, abre essa primeira janela, esse primeiro assistente, tá? E aqui você vai ter dois tipos para descrever os teus dados, ou delimitado ou largura fixa. Primeiro vamos fazer esse delimitado para você entender que na verdade é o mais indicado e você vai ver o porquê quando a gente for fazer esse largura fixa, você vai entender por que esse é o mais indicado nesse caso, tá? Então, clicamos aqui em delimitado, certo? E aqui, meus dados possuem cabeçalhos. Se possuem cabeçalhos, você clica, se não, pode deixar sem mesmo. Daí depois você pode fazer, não tem problema algum, tá bom? Quando eu clico em delimitado, tudo que está aqui, ó, que está aqui nessa parte de baixo, é os textos que possui lá no meu arquivo TXT, tá bom? Então, eu vou dar um avançar aqui e agora vem para essa outra tela. Bom, o que acontece aqui? Aqui você tem os delimitadores, tá? Primeiro, a tabulação. Então, você pode ver que quando não está clicado em tabulação, ele fica tudo meio misturado aqui, tá? Então, eu sempre oriento para que essa tabulação você sempre deixe acionada aqui para melhorar a tua visualização, tá bom? Depois aqui, ponto e vírgula. Se eu clicar aqui em ponto e vírgula, o que acontece? Tudo que tiver ponto e vírgula no meu texto, ele vai criar uma nova coluna, tá? Pode ver que quando eu clico em ponto e vírgula aqui, ó, eu não tenho nenhum ponto e vírgula nesse meu texto que eu importei. Mas caso tivesse, quando você clicasse aqui, ele ia criar uma nova coluna, tá? Depois a mesma coisa, vírgula. Quando eu clicar em vírgula, ó, agora veja, ó, aqui sem vírgula. Quando eu coloco o delimitador como vírgula, tudo que tiver vírgula no meu texto, ele vai separar em uma nova coluna. Quer ver? Olha só, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Quando eu clico em vírgula, ó, ele pega tudo que tem vírgula no meu texto e separa em uma nova coluna. Então agora já aumentou bastante o meu número de colunas. Nesse caso eu não vou deixar selecionado porque vai ficar meio confuso isso daqui, tá? Então vou tirar o delimitador de vírgula. Da mesma forma, o espaço. Tudo que tiver espaço no meu texto, ele vai separar numa nova coluna. Quando eu clicar em espaço, ó, então ele separou mais ainda, né? Ele separou esse, desse e tudo onde tem espaço no meu texto ele criou novas colunas, então ampliou bastante aqui. Também não vou deixar clicado porque não é o caso. Da maneira como está me aparecendo a visualização de dados aqui, vai ser o que eu preciso. Tá? E outros também, né? Quando, por exemplo, você clica em outros, se você colocar aqui, por exemplo, um delimitador porcentagem, clica porcentagem, então tudo onde tiver porcentagem no meu texto, ele vai abrir uma nova coluna. Se eu colocar um ponto, ele também, nesse caso, não tem. Se eu colocar um ponto e vírgula, também. Se eu colocar uma barra, enfim, e assim sucessivamente você pode colocar o delimitador que você precisar aí nos teus dados, tá? Não vou selecionar esse aqui também, vou deixar só tabulação e vou dar um avançar agora. Avançar, ele vem para essa outra tela aqui. Nessa tela, ele
me pede para eu fazer quase que manualmente o formato dos dados de cada coluna minha. Ó. Quando eu clico, ela fica selecionada em preto, tá certo? Então, por exemplo, nessa primeira coluna que está selecionada, ele pergunta se eu quero geral, como aparece aqui em cima, se eu quero texto, né? Como aparece aqui em cima também. Se eu quero uma data, então aqui eu tenho opção também, né? Como tá DMA, é dia, mês e ano, então vou deixar dessa forma aqui. E quando eu não quero importar determinada coluna, eu clico aqui, não importar coluna, certo? Então, por exemplo, eu não quero importar essa coluna aqui escrito alto custo, eu clico aqui e seleciono não importar. Então, quando eu der o concluir aqui, essa coluna ela não vai vir, tá bom? Então, nesse caso, eu vou deixar tudo como geral, tá bom? E aqui em avançado, quando eu clico em avançado, ó, ele te dá configuração usada para reconhecer dados numéricos. Então, separador de decimal é a vírgula e o separador de milhar é o ponto. Então, nesse caso aqui também, a gente vai deixar como padrão do Excel e não vamos alterar. Mas se você precisar alterar esse tipo de separador decimal e de milhar, também você pode alterar por aqui, tá bom? Vamos dar um OK e vamos agora concluir. Ó. Quando eu concluo, pronto, ele puxou todos os dados, tá? do meu texto para cá. Então vamos só dar uma aumentada aqui para você visualizar melhor. Ó. Tá tudo aqui, certo? Claro que tem alguns caracteres aqui que a gente tem que mexer, né? Tem que melhorar isso daqui, mas de uma maneira geral facilita bastante aí as nossas planilhas, né? Você não precisa digitar tudo novamente, né? Você simplesmente vai lá e executa esse comando aí de texto para colunas, tá bom então? E agora vamos fazer diferente. Vamos trazer uma planilha já existente, nesse caso eu trouxe dados em TXT, né? Agora a gente vai trazer dados normais de uma outra planilha, você copiar uma planilha para dentro da outra. Então da mesma forma, arquivo, aqui abrir, vamos procurar novamente e aqui ó, tem a planilha que eu quero trazer, tá? Com os dados que eu quero. Então seleciona e abrir. Pronto, ela veio tudo para cá. Agora veja, nesse caso eu quero colocar um texto para a coluna diretamente da planilha já existente, tá? Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte, como exemplo aqui, vamos pegar primeiro, né? Para você fazer um separador de texto para a coluna, você precisa, antes disso, você precisa copiar e colar em outro local a coluna que você quer separar, porque senão ela vai te deletar tudo isso aqui, tá? Então, não esqueçam de fazer esse procedimento. Então, por exemplo, vamos pegar essa coluna aqui, ó, inteira. Seleciona aqui em cima, não aqui, tá? Seleciona na coluna, botão direito, copiar e vem em um outro local aqui, ó. Vou colar aqui e colar, tá? Tá ali toda a minha coluna. Vamos imaginar, tá? Isso aqui é só um exemplo, mas pode ser feito com qualquer tipo, com hífen, com barra, com qualquer tipo de pontuação. Mas vamos imaginar que eu quero separar, depois da vírgula, que eu quero deixar os centavos numa coluna e os reais na outra, tá? Então, o que eu faço? Seleciono todos os dados que eu quero separar, né? Esses centavos, tá? Venho aqui em cima na minha planilha, venho na aba dados e venho aqui em texto para colunas, certo? Clico aqui, vai acontecer a mesma coisa, tá? Então, nesse caso aqui delimitado, eu dou um avançar. Agora aqui, ó, ponto e vírgula não, eu quero colocar outro, tá? Então, eu quero que faça outra coluna depois da vírgula. Pronto, digitei a vírgula ali. E aqui já aparece, ó, se você olhar aqui, ó, aqui R$ 113,88, aqui ele já fez duas colunas, ó, R$ 113 numa coluna e 88 centavos na outra, tá? Aí eu posso dar um
avançar. Aqui também, né, pede da mesma forma que o outro, pede se eu quero geral, quero texto, quero data, enfim, vou deixar geral e vou dar um concluir. Olha só, então ele separou para mim tudo o que está do aqui, esse número maior aqui é porque provavelmente tem uma fórmula, tá? Mas ele separou para mim tudo o que está depois da minha vírgula. Vou dar mais um exemplo. Vamos pegar uma coluna aqui que contém uma fórmula. Aqui, por exemplo, quando você clica aqui em queijo ralado, por exemplo, aqui está escrito queijo fatiado, desculpe. Mas aqui tem uma fórmula que corresponde a esse texto aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar essa coluna novamente e vamos colar ela do lado de cá. Colar, pronto, ela veio para cá, certo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa e você já vai entender como que isso vai funcionar. Seleciona todos os dados que você quer transpor, certo? Agora vem aqui em dados, texto para colunas. Pronto, ó, todas as fórmulas que estão dentro de cada célula dessa aqui tá aqui, ó, tá? Vamos botar o delimitado, avançar e agora eu quero separar tudo que tenha, ó, nesse outro, eu posso clicar só aqui, ó, ponto e vírgula, ele já me separou. Tiro a seleção, ele está tudo junto. Quando eu clico em ponto e vírgula, tudo que tiver ponto e vírgula ele vai transformar em novas colunas, tá? Vamos dar um avançar. Aqui da mesma forma, pergunta se é geral, se é texto, se é data, vamos deixar geral e vamos dar um concluir. Olha só, então ele separou para mim tudo o que está aqui dentro dessa fórmula aqui, ó, tá? Aonde tem ponto e vírgula ele separou em colunas. Então ele jogou uma coluna aqui, uma coluna aqui, uma coluna aqui e mais uma aqui. Tá certo? Então treinem bastante esse texto para colunas, ajuda bastante aí no nosso trabalho, principalmente quando a gente tem que importar dados, né? E vamos para a próxima aula. Grande abraço.